Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo, o melhor canal do mundo para você aprender cálculo. Hoje eu estou trazendo uma aula especial para vocês, a pedido do meu aluno Ramon aí, de BCC 2020, e é uma aula sobre notação de derivada. O que acontece? Às vezes você sabe até derivar, você sabe resolver exercício, mas acaba errando uma notação. Então estou trazendo esse vídeo aí para explicar direitinho como você pode aplicar as diferentes notações para você não errar a notação lá na sua prova, no seu exercício, tá bom? Então aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá bom? E me diz se você já errou aí uma notação e acabou perdendo ponto na prova, mesmo a questão estando certa, beleza? Então, primeiro, vamos entender aqui as notações de derivadas. Eu coloquei essas quatro aqui que vocês estão vendo no quadro, que para mim são as mais comuns que vocês vão encontrar em livros ou em vídeos de alguém explicando algum assunto. Essa primeira anotação, que usa apóstrofe, tá? Eu acredito que é a mais comum, ou está entre as duas mais comuns, ela é chamada notação de Lagrange, tá? Ela usa esse apóstrofe aí para identificar a notação. E por que ela é muito utilizada, senhor acha, professor? Bom, eu acredito que é por conta da simplicidade, né? Você coloca apóstrofe, tranquilo, você já sabe que está derivando, e simplifica muito na hora que você vai ter que fazer as contas. Você só coloca apóstrofe e vai seguindo, então acaba simplificando, você não escreve muito. Mas um ponto fraco disso é que, como é uma notação muito simples, você pode acabar se confundindo, tá bom? Ou pode esquecer de colocar o apóstrofe também. Beleza? Mas daqui a pouco a gente já vai ver um exercício aí aplicando essa notação. Outra notação, né, que com a primeira são as mais utilizadas nos livros, é a notação de Leibniz, tá? Essa notação, onde aqui é como se fosse uma fração, tá? Na verdade não é uma fração, é só uma notação. Mas pode ser expresso como uma fração, né? Onde no numerador em cima, né, eu tô explicitando quem é que eu vou derivar, no caso é a função f. E embaixo eu identifico em relação a que variável que eu vou estar derivando. Nesse exemplo aqui é em relação à variável x, tá bom? Nesse nosso caso aqui, olha, percebe a diferença? Aqui eu usei só uma apóstrofe que muda da função, enquanto que aqui não, né? Aqui, olha, a função poderia estar assim também. Eu tenho que acrescentar mais informações aí nessa anotação. Mas pelo fato de essa ser mais detalhada, fica mais fácil para você entender o que você está fazendo e entender a explicação do professor também, na minha opinião, tá bom? Essa anotação aqui, a terceira agora, olha, que tem essa bolinha em cima, é a anotação de Newton, tá? E só lembrando, tanto o Leibniz, a segunda anotação, como o Newton da terceira anotação, eles são conhecidos como os pais do cálculo, tá bom? Foram eles que descobriram o cálculo aí, mais ou menos no mesmo período. Então é interessante perceber que a anotação de Leibniz a gente continua utilizando até hoje. A notação de Newton nem tanto, tá? Por quê? Por conta justamente da dificuldade de expressar derivadas de ordem superior, né? Porque aqui na primeira, apesar de ser um apóstrofe, você pode imaginar que não é apóstrofe, que é o número romano número 1, esse símbolo. E aí da feita que vai aumentando, você pode trocar esse 1 pelo 2, 3, 4 e assim por diante. Enquanto que aqui, se você aumentar a ordem da derivada, você vai ter que ir acrescentando bolinhas. E aí fica difícil representar derivadas de graus muito altos, né? De ordem muito alta. E uma outra notação também que eu já vi em alguns livros, é essa aqui com esse dzão de derivada, dizendo qual é a função que eu vou derivar. E aqui embaixo, pequenininho, subscrito, subíndice, né? Identifica em relação a que variável você vai estar derivando, tá? Eu acho que essa anotação é mais encontrada em livros mais antigos. As mais comuns são essas duas, e aí eu vou fazer um exemplo utilizando as duas primeiras. Tanto a notação de Lagrange, que é a primeira, quanto a notação de Leibniz, que é a segunda. Vamos lá. Então eu trouxe esse exercício aqui, né? De cara, eu imagino que vocês já devem saber que aqui a gente vai usar a regra do produto, que também é conhecida como regra de Leibniz, pois foi Leibniz que apresentou pela primeira vez essa fórmula, tá? Então vamos fazer primeiro a notação de Lagrange. Então, aqui é a derivada. Aí a notação agora, para quando a gente usa a regra do produto, é a derivada do primeiro, aí você pode escrever assim, a derivada do primeiro, ó, olha a apóstrofe aqui, vezes o segundo, e elevado a x, mais agora o primeiro, que é o x ao quadrado,
vezes a derivada do segundo, ou seja, a derivada de elevado a x. Ó. Percebe que eu continuo usando a notação aqui de derivada. Por que, professor, o senhor já derivou? Não, eu só apliquei uma propriedade de derivada, mas ainda tenho que derivar esses dois caras, tá? Isso pode acontecer muito, de você aplicar uma propriedade de derivada que ainda vai ter algumas derivadas para você calcular. Percebe que no início eu estava interessado em calcular a derivada de x ao quadrado vezes e elevado a x. Quando você aplica a regra do produto, agora você só quer calcular separadamente a derivada de x ao quadrado e a derivada do elevado a x, que são derivadas bem mais simples. Por exemplo, a derivada de x ao quadrado é 2x. Aí como eu derivei, a notação de derivada já não vem mais. Continua aqui vezes e elevado a x, mais a x ao quadrado, vezes a derivada de elevado a x, é elevado a x, tá? Já poderia terminar aqui, mas ainda dá para colocar aqui em evidência, né? Quem é que dá para colocar em evidência? O x e elevado a x. Aí do primeiro vai sobrar o 2 e do segundo vai sobrar um x. Beleza? Então tá aqui. Fizemos aqui essa derivada usando a notação de Lagrange, tá? Agora vamos fazer utilizando a notação de Leibniz. Então aqui ficaria a derivada. Aí qual é a função que eu estou querendo derivar? X ao quadrado e elevado a x. Derivada dessa função em relação a x. Olha a notação de Leibniz aí. Tá? Aí como ficaria? A derivada do primeiro, a derivada de x ao quadrado em relação a x, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é elevado a x, em relação a x. Olha aí. Muito parecido com o outro, né? Mas o que muda, obviamente, como a gente mudou aqui, é a notação, tá? Aí agora é só a gente resolver aqui. A derivada de x ao quadrado é 2x e elevado a x, mais x ao quadrado, vezes a derivada de elevado a x, que é e elevado a x. Pronto. Aí coloque evidência de novo, igual como a gente fez na outra, né? Vai sobrar o 2 do primeiro e vai sobrar o x do segundo e deu a mesma coisa, né? Era o mesmo exercício. Estranho ia ser se desse diferente. Mas espero que vocês tenham entendido como utilizar a notação aqui, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se vocês ficaram curiosos sobre as outras notações ou alguma outra curiosidade que você tenha, deixa nos comentários aí que eu posso fazer um outro vídeo, beleza? Se você conhece uma outra forma de notação, também deixa aí nos comentários. Um grande abraço para todos, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. Até a próxima aí, falou!